Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Ricardo e eu tô aqui hoje para falar sobre futebol holandês, tá bom? Sim, é um vídeo no meio da semana, não teve rodada do futebol holandês nesse último domingo, mas eu achei interessante fazer esse vídeo porque teve um acontecimento aí bem relevante pro esporte na Holanda no dia de ontem, né? Então eu estou gravando esse vídeo no dia 14 de outubro, uma quarta-feira. Ontem, na terça-feira, no dia 13, o governo holandês anunciou novas medidas no combate à Covid-19. E essas medidas ah, incluem novamente a paralisação de campeonatos de futebol nos Países Baixos. Então, a gente lembra aí o que aconteceu no início desse ano, ainda valendo pela temporada 2019-2020, né? Quando o futebol na Holanda ficou paralisado de março até setembro. E isso levou a temporada 19-20 a ser encerrada precocemente, sem campeões, sem rebaixados e sem promovidos. Inclusive a Copa da Holanda, né, que faltava um jogo só, faltava a final, acabou nem acontecendo. O que que aconteceu ontem, né? Quais que foram as definições aí do governo? O futebol amador para pessoas acima de 18 anos está paralisado, então foi interrompido por pelo menos 4 semanas. E na segunda semana, né, então daqui a 2 semanas, vai ter a primeira reavaliação. Então, para ver se vai durar só 4 semanas ou se vai durar mais, né? A gente está tendo um aumento nos casos de Covid-19 em todo o país, praticamente, ali na região também, na Bélgica, as coisas estão seguindo mais ou menos o mesmo rumo do que na Holanda, o número de casos está bem parecido, e o governo acabou tomando essa decisão, então, para tentar frear os casos. O que, que vai acontecer efetivamente com os campeonatos? Todos os campeonatos para baixo da terceira divisão, então a terceira divisão holandesa, que é a Tweede Divisie, a partir dela, terceira, quarta, quinta, até o final da pirâmide, esses campeonatos estão paralisados, então, portanto, por um mês. Então, não tem jogo da Tweede Divisie nesse final de semana, até 4 semanas, contando depois dessa data. Outro campeonato que foi paralisado, a Eredivisie feminina. Então, a primeira divisão, não só a primeira divisão, né? As outras divisões, a segunda divisão e a terceira divisão feminina também vão ser paralisadas porque são futebol amador. Mas a primeira divisão, a Eredivisie feminina, também está paralisada, ela também se enquadra numa classificação de futebol amador, segundo a KNVB. E outro torneio importante que foi paralisado, a Copa da Holanda, né? E aí a Copa da Holanda foi paralisada, mas com um parênteses, né? Porque o que que a KNVB decidiu? Que somente os jogos que envolvem equipes amadoras não vão acontecer momentaneamente. Então, os jogos da Copa da Holanda que são somente entre equipes da primeira e da segunda divisão nacional, esses jogos vão acontecer nas suas datas já pré-definidas. O sorteio da primeira fase da Copa da Holanda aconteceu 2 semanas atrás, e na primeira fase a gente tem 28 jogos, né, com todas as equipes da primeira e da segunda divisão, mais as equipes amadoras que se classificaram nas fases preliminares. Quem não entra nessa fase, entra depois, entra na segunda fase, são as equipes que estão nas competições europeias. Então, Ajax, PSV, AZ e Feyenoord não estão na primeira fase da Copa da Holanda ainda, vão entrar só depois. Todos os outros times estão envolvidos na primeira fase da Copa da Holanda e alguns desses times tinham jogos contra equipes amadoras, né? Então, eu não lembro aqui de cabeça porque são 28 jogos, então é difícil para mim guardar todos eles.
mas a regra é essa. Se você tem um time profissional jogando contra um time amador, esse jogo então vai ficar congelado nesse primeiro momento, não vai acontecer. As partidas estavam marcadas para acontecerem do dia 26 até o dia 28 de outubro, então não vão acontecer nesse período. Esses jogos foram jogados para dezembro. Então, no início de dezembro, inicialmente está marcado para o dia 1º e para o dia 2, acontecerão aí essas partidas da Copa da Holanda que envolvem equipes amadoras. Os outros jogos que envolvem só times profissionais acontecem normalmente daqui a 2 semanas, entre os dias 26 e 28. A gente tem algumas partidas legais aí nessa fase. Tem o clássico entre Roda e Fortuna, que é um jogo muito bacana, muito legal para se assistir, rivalidade aí bem forte. Tem Adolf Sparta, que é um jogo bem equilibrado, tem Heerenveen e Top, tem uns times aí da segunda divisão também que vão se enfrentar. Então vai ter uma quantidade aí razoável de partidas acontecendo. Mas fica aí a notícia, né, o aviso de que os casos de Covid estão crescendo na Holanda e que isso já teve um impacto aí nas divisões principais, né, nos próprios times profissionais que acabaram tendo partidas adiadas aí pela Copa da Holanda. Ficar de olho também para o que acontece na Eredivisie. Qual que é a situação do futebol profissional até aqui? O primeiro-ministro, né, no pronunciamento, ele disse que, por enquanto, o futebol profissional pode continuar sem problemas. A gente sabe que é um pouquinho mais difícil, né, para você mexer com o calendário do futebol profissional, porque você tem competições europeias acontecendo em paralelo, né, e você tem uma pressão muito maior para fazer os jogos do que acontece no futebol amador. Então, futebol amador, se você, né, jogar a partida para lá e para cá e parar o campeonato no meio, é bem mais fácil de readequar depois. As divisões principais não é tão simples assim, tanto pela questão da pressão como pela questão das datas. Então é um pouquinho mais difícil que o campeonato seja paralisado, porém os jogadores não estão imunes, né? E a gente já viu, já teve dois, aliás, já teve um jogo, né? Jogo entre RKC e PEC, que foi adiado por conta de casos positivos de Covid nos elencos. Então a gente teve agora a data FIFA acontecendo, jogadores viajando para todos os lugares possíveis, né? Tem um risco aí relativamente grande de que voltem a ocorrer casos de Covid nas divisões profissionais. E aí é mais um pepino para a federação descascar, né? Porque você vai começar a ter que adiar o jogo toda a rodada, de repente vai faltar data. Principalmente se pegar os times que estão nas competições europeias. Pega um Ajax, pega um AZ, né? Que tem o calendário um pouquinho mais atrapalhado, vai ficar difícil. Então, isso daí é uma situação um pouquinho, não é crítica, mas é uma situação de atenção aí pro calendário do futebol holandês, com esses casos de coronavírus aumentando e com essa questão aí dos jogos terem que ser adiados, né? Mas é isso então, o vídeo de hoje era só para deixar vocês atualizados sobre essa situação. Vamos ficar de olho aí nas notícias do que acontece nos próximos dias. Sempre que tiver alguma informação nova, a gente vai estar atento aí para postar então. Beleza, galera? Eu vou voltar então na próxima semana, provavelmente na segunda ou na terça-feira, para falar sobre o vídeo da próxima rodada, né? O vídeo da quinta rodada da Eredivisie que acontece nesse final de semana. A princípio é para acontecer normalmente, né? Os jogos estão marcados aí para o sábado e pro domingo, mas a gente sempre fica na espera aí, porque os resultados dos testes de Covid saem quase que diariamente, então se tiver algum caso positivo, a gente certamente vai ter algum adiamento aí nesse próximo final de semana. Mas é isso então, por hoje é só, eu volto
na semana que vem para falar sobre essa rodada da Eredivisie, beleza? Abraço e até mais.